Seguidores, eu sou Elton de Andrade, jornalista também como nosso amigo, jornalista do Senado, que não é senador ainda, né? Querido, trabalho com ele. Querido. Depois ele vai dizer quantos anos já está aqui, mas antes disso, ele acordou de manhã, na casa de um amigo. Isso. E aí, como é que foi? Esse meu amigo era jornalista também, trabalhava na época na Embrapa. E aí, só recapitulando um pouco, ele me pegou no aeroporto, né, foi lá me buscar, e aí ele deu uma volta na esplanada dos ministérios aqui, né, onde tem a Praça dos Três Poderes, o STF, o Palácio Planalto, que é o Poder Executivo, e o Palácio do Congresso, né, que é Câmara e Senado. E aí, eu lembro que a gente deu essa volta e fomos para um lugar aqui chamado Asa Norte, Asa Norte. E chegamos lá, enfim, ele falou, ó, a gente descansa hoje, amanhã de manhã cedinho, a gente dá uma volta, vai junto comigo pro trabalho. Aí, no dia seguinte, levantamos, somos Comunicação? Comunicação também, ele é jornalista, da Embrapa, na área de comunicação da Embrapa. Aí, tomamos café e saímos. Quando ele chegou na Embrapa, que é aqui no centro aqui de Brasília, ele disse, olhou para mim e perguntou assim, você tem carteira de habilitação? Não, tenho. Então tá aqui a chave e os documentos do carro. Eu disse, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, andar. Eu disse, eu não conheço nada de Brasília. Ele disse, vai conhecer. E outra coisa, não precisa me buscar, ele era das 8 às 17 horas, o expediente dele. Aí ele disse, não precisa me buscar às 17 horas, porque eu tenho carona e vou para casa, a gente se encontra lá em casa. Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, Falaste o nome dele? Marcos Lima e Silva, falei. Que amigaço, parabéns, meu querido. Ô, queridão. Aí eu fiquei apavorado, né? Tô com a chave de um carro aqui para conhecer Brasília, sendo que eu tenho que ir sozinho para casa, né? Que coisa! Aí, enfim. Bom, quem conhece Brasília aqui, quem não conhece, está convidado a vir a conhecer, né? Porque é a nossa capital, acho que é muito importante fazer esse turismo cívico, né? Esse se chama turismo cívico, né? Vir aqui conhecer a nossa capital. Aí eu ficava na esplanada aqui, entrava um pouquinho e já saía de novo, subia, entrava um pouquinho, ia para o outro lado, entrava um pouquinho e saía. Eu fiquei o dia inteiro, parava num barzinho ali, ou num lugarzinho assim, mas sempre esperto para não ir muito longe, porque aqui também Brasília eles dizem que é um engradado de cerveja, né? Então cada lugarzinho assim é uma quadra, né? Então ela é muito lógica, é quadra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 201, 202, 203, 204, é uma coisa lógica, né? Não é endereço de nomes. Então, se você tem um pouquinho de lógica, você E aí, moral da história, eu passei o dia inteiro com o carro, andando e tal, e quando eu peguei o eixão da Asa Norte para ir para casa, eu estava tão seguro, Elton, tão seguro, que eu ia chegar no lugar, como eu falei, é uma coisa meio lógica, né? Eu fui seguindo os números, né? Na 407, então 1, 5, 6, 7. E quando eu estava no eixão, o eixão aqui a gente chama que são 4 pistas para ir, 4 para voltar. E aí me deu um déjà vu. Parecia que eu já tinha estado em Brasília, que era uma cidade familiar. E eu me senti tão seguro que eu cheguei lá na casa, sem nunca ter ido de carro, no apartamento onde ele morava, né? Estacionei onde a gente pegou o carro. Quando ele chegou, ele disse, muito bem, gostei demais de ti. Você voltou sozinho, parabéns. Brasília te acolhe de todo o coração. Então, e aí nessa vinda, eu conversei com várias pessoas. O Marcos mesmo ele fez esse favor de marcar com a Ana Amélia Lemos, que ela era diretora da sucursal da Zero Hora, da RBS TV e da Rádio Gaúcha. Eu lembro que eu fui no Palácio do Planalto falar com o assessor de comunicação lá, que era o Irineu Tamanini, né? Fui na Rádio Cultura aqui de Brasília, que eu me lembro, nunca esqueci, porque o diretor lá eu não lembro mais o primeiro nome, mas eu lembro sobre o sobrenome dele, que era Rola Pedra. Ele tinha voltado da França, tinha ficado um período lá,
E na época, estou falando isso de 80, né? Na época de 90, ele usava um rabinho de cavalo, assim, que não tinha. No Brasil ninguém usava. O homem não usava. Só na França. Só na França. Então todos eles me atenderam muito bem. E aí a Ana Amélia lá, até ela conversamos bastante, daí ela disse, você tem algum compromisso agora? Eu disse, não. Daí ela falou, vamos almoçar juntos? Almoçamos juntos. E quando eu recebi esse telefonema e vim para Brasília, eu soube só depois, né? Quando eles disseram para Ana Amélia que em Brasília, a gente já tem um repórter, já definiu quem vai para aí e tal, aí ela disse, quem é que vem para cá? Ele disse, é Deraldo Goulart. Ele era repórter da sucursal de Lajeado, ligado a Santa Cruz. Aí quando falaram de Santa Cruz, ela lembrou de mim, que eu era de Santa Cruz, quer dizer, ligado à emissora de Santa Cruz. E aí ela perguntou para a secretária dela, a Rosângela Fernandes, que é minha amiga até hoje, depois aqui no Senado, a Rosângela foi secretária também particular dela como senadora. Daí a Rosângela me contou. Quando eles disseram o teu nome para a Ana Amélia me ligou, apesar de ser no mesmo prédio, mas as salas são todas distantes, telefonou ali e dizendo, como é o nome daquele menino que esteve aqui me visitando? Daí ela disse, é Deraldo Goulart. Então ela olhou, era o mesmo, daí ela disse, manda, que eu conheço ele já esteve aqui visitando. E aí eu vim para Brasília para trabalhar na RBS TV, ser repórter para Porto Alegre e Florianópolis, né? Porto Alegre no modo geral, né? Porque era todo o estado. E logo em seguida... 25 de setembro. 25 de setembro de 1990. E 2 anos depois que eu estava aqui em Brasília, trabalhando na TV, eu fui convidado para trabalhar com a Ana Amélia também no programa da rádio, chamado Gaúcha Atualidade. Existe até hoje. Né? Na época era a Ana Amélia que apresentava e o Ranzolin. A menina do Antônio Ranzolin, que de narrador de futebol, ele passou a ser da área de jornalismo, apresentando esse... Então eu trabalhei com eles durante 5 anos, com os dois, e para mim foi um grande aprendizado. Conversava com a Ana Amélia presencialmente ali todo dia, né? E o Ranzolin por telefone ali, a gente interagia. Então, e eu me lembro que um dos períodos, uma das horas mais tensas para mim, estou falando demais, mas foi quando eu fui a Porto Alegre para entrar ao vivo no Galpão Crioulo, lá do Palácio, não é o programa, né? O Galpão Crioulo, lá no Palácio Piratini. Ia ter um evento lá que o governador Antônio Brito, na época, ia assinar um convênio com o Banco Mundial, uma coisa assim, um bom dinheiro lá para a infraestrutura do Rio Grande do Sul. E aí eu fui lá fazer um período de adaptação já em Brasília, né? Mas eles chamavam lá para Porto Alegre, ficar uma semana ali convivendo com a redação, com os repórteres, editores. E aí me botaram para entrar ao vivo lá desse lugar. E aí simplesmente na bancada estava Lazier Martins, Paulo Santana, Falcão, que fazia comentários na época, né? Mas eu lembro assim, aí eles disseram assim para mim, no fone, né? Deraldo, o Lazier termina o comentário agora. Em seguida entra o Paulo Santana e depois do Paulo Santana tu entra ao vivo. Aí minhas pernas, porque aqueles ídolos, né, assim, aqueles jornalistas de grande peso, eu estava no meio deles, aquele gurizinho da linha 20, lá de Novo Paraíso, aquele gurizinho de estrela, né? Passou um filme na minha cabeça, assim, né? Aí a menina lá de Porto Alegre percebeu, ela disse, Deraldo, tu não tá legal para entrar agora, né? A gente te passa para depois, a gente faz um bloco comercial e tu entra depois. Aí eu pensei, não, se eu demorar muito, daí que talvez... Eu disse, não, eu vou entrar agora. Adrenalina. Adrenalina mil, né? E aí eu segurei, né, mesmo com todo aquele frio na barriga, né? Dizendo, meu Deus, eu tô no meio desses caras. É a mesma coisa que tu ser um jogador de futebol, de repente tá com o Neymar, com o Messi, com os caras assim que tu... Meu Deus, não é possível que eu tô tabelando. Não dava para ela tirar foto com ele como os jogadores fazem, né? E aí, enfim, mas esse foi assim, que eu me lembro, foi o momento mais tenso da minha vida, porque eu me vi assim, entre os gigantes, né, do jornalismo gaúcho. São e eram, né? E aí, enfim, eu acho que... Tu passaste uma semana lá, né?
Passei uma semana lá e voltei, né? Voltou para cá e ficou mais quanto tempo, né? Aí eu fiquei na RBS TV de 88 a 98. Fiquei 10 anos trabalhando, foi um imenso aprendizado. E aí tu conheceu a esposa aqui? Não, eu já tinha conhecido lá, porque quando eu fazia lá. essa revista Vale Rural lá, ela fazia diagramação, né? Ela era diagramadora. A diagramação é que faz a capa, né? A colocação das matérias, das Tu casou com a secretária, rapaz. Tu casou com a secretária. Tô brincando. Tu tem filhos, querido? Tenho, um casal, o Gabriel e a Lara, né? Ah, que legal. Bacana. Esses 10 anos, como é que tu veio parar aqui? Em Brasília? Não, em Brasília, aqui. Do Senado? Do Senado. Como é que tu trabalhou 10 anos de RBS? Deve ter uma paixão danada por essa turma aí, né? Tem. Deve gostar muito deles. E aí? Aí eu como fazia cobertura aqui política no Congresso Nacional, fazia muito Câmara e Senado, eu fazia basicamente isso. Ministério, STF, Palácio Planalto, eu ia esporadicamente, por exemplo, quando o governador vinha para cá, aí eu ia lá no Palácio Planalto, cobria as reuniões e tal. E um dia eu estou subindo as escadas ali no Congresso e aí eu vi um cartaz assim, pendurado tipo um banner. Concurso para jornalista para o Senado. Concurso para jornalista para o Senado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ué, quem sabe? Aí eu encontrei vários colegas, não, tinha dois períodos de trabalho, eu estou saindo de um para estudar, porque o Senado vai abrir um concurso. Eles abriram concurso para rádio, TV, jornal e RP, né? Para 4 áreas. Seriam 40 vagas, 10 vagas para cada veículo. E aí eu pensei, mas todo mundo, eu sem tempo para estudar, né? Todo mundo saindo de um emprego para se dedicar a estudar, não vou ter chance nenhuma. Faltava quanto tempo para o concurso? Não, aí foi bem no início, né? Ainda nem tinha aberto as inscrições, né? Um ano, eles fazem um ano foi início de 97. Aí eu vi esse cartaz, aí eu decidi me inscrever aos 45 segundos tempo. Até porque, como eu tinha 2 empregos na época, isso também tem que ser considerado, eu trabalhava na rádio, na TV, eu ganhava 2 salários. E esse concurso, na verdade, ele só daria um salário, então era metade do que eu ganhava. E lá na RBS, todo mundo, o diretor administrativo, financeiro, dizia, não vai fazer essa bobagem, né? Sair daqui para ganhar metade, que isso. Só que eu imaginava mais a estabilidade que o serviço público dava, uma série de outras vantagens. Eu não visava, não tinha aquele olhar imediato do salário. Então, enfim, aí eu fiz, mas a minha vantagem era o seguinte, que eu estava aqui dentro, então eu conhecia muito da legislação, de como as coisas funcionavam e tal. É claro que eu tinha que estudar teoria da comunicação, caiu espanhol e inglês, que eu tive que dar uma melhorada, né? E outras matérias, mas era português, era assim, coisas políticas, era a Lei 8.112, que rege, né, o servidor público, então eu tive que dar uma reforçada nisso aí. Mas nada de extraordinário. Aí eu fiz o concurso. E fez o concurso, e é claro que ele passou, né, gente? E nós temos 1 minuto para dizer como é que foi a saída da RBS, e daí depois nós vamos ter a última parte nossa, Deraldo, para te contar como é que é trabalhar aqui. Como é que foi a saída da RBS? Foi triste, né? A Amélia, eu lembro que quando eu contei para ela ficou assim, bastante... no sentido, ela ficou feliz, né? Porque era uma oportunidade, e no segundo também de eu deixar uma parte da minha vida dedicada a uma empresa tão significativa como é a RBS, né? E é aquele duplo sentimento, né? De você deixar uma casa que você gosta para uma casa que é um desconhecido, né? Mas a vida, acho que é assim. Um desconhecido, né? Que está durando 28 anos. Amanhã nós vamos contar esses 28 anos de Senado Federal. Tá, gente? Até amanhã.